Analista internacional, nossa convidada de hoje. Rose, seja super bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar com esse questionamento realmente para te ouvir sobre, me parece tudo um grande acordão. É claro que um cessar-fogo é um acordo, né? Mas eu acho que a gente vai passar a descobrir o que faz parte desse acordo, porque Trump questiona a inteligência americana daqui. Num primeiro momento, o Irã declara que não teve qualquer abalo ali nas usinas nucleares, nas instalações nucleares. Agora volta atrás, de alguma forma, também, dizendo que sim, Enquanto foi ele minimamente dizia que abalada. desde o primeiro minuto, sem nenhuma imagem, que está tudo destruído, ele era o presente rei do mundo. Exatamente. Porque ele constrói essa narrativa como vencedor sempre. Mente isso. Eu queria ouvir de você, então, qual a análise que você faz sobre esse momento, sobre esse acordo que foi feito, que levou a esse cessar-fogo, com os dois países, de alguma forma, celebrando como vitoriosos desse conflito. Conta pra gente. Bem-vinda. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Espera aí que eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver se é a gente ou é por aí. Aonde que é, pessoal? Eu acho que eu tô... Peraí. Eu acho que eu tô sem o ponto. Mas não é só problema de ponto. Peraí, então não, é só problema aqui, né? Agora ouvimos, Rose, agora ouvimos. Ah, agora estão me ouvindo, tá? Bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Laura. Bom dia, não sei o seu nome, desculpa. Edu. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, primeiro que é um cessar-fogo em grande parte frágil, né? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos dias. Primeiro porque Israel tem um histórico de romper com cessar-fogo, tanto na faixa de Gaza quanto outros momentos históricos com o Líbano e com a Síria. A gente tem a figura do presidente Trump muito imprevisível. Há várias etapas nesses 12 dias que isso se mostra, claro que ele tem uma posição imprevisível, não dá para saber exatamente, isso também parte por conta de uma própria divisão no seu grupo político mais próximo em relação ao que fazer, né, como agir em relação a Israel e em relação ao Irã, e também porque, obviamente, os aspectos mais profundos desse conflito não foram solucionados, né, então há uma grande tensão no ar. Então, em primeiro lugar, é um acordo de cessar-fogo frágil. Em segundo lugar, eu acho que esse acordo, ele representou uma vitória tática do Irã. Porque veja como Israel e os Estados Unidos foram manejando a retórica. Primeiro, Israel faz o ataque, né, dizendo, se amparando numa justificativa falsa, primeiramente, né, numa justificativa mentirosa de que o Irã estaria muito próximo de construir uma bomba nuclear, né, que o programa iraniano teria avançado a esse ponto. Nem a Agência Internacional de Energia Atômica, qual o Irã estava há alguns dias submetido às inspeções às suas instalações, e nem mesmo a inteligência norte-americana atestam essa afirmação. Inclusive, a Tulsi Gabbard, que é a diretora nacional de inteligência dos Estados Unidos, numa audiência no Senado em março desse ano, diz que não havia indícios de que o Irã estaria próximo da construção de armas nucleares. Né, o Donald Trump depois apareceu, eu vi que vocês estavam comentando isso há pouco, apareceu desmentindo a própria Tulsi e agora ele está desmentindo o relatório de inteligência dos Estados Unidos sobre a real destruição, né, das instalações nucleares do Irã. Então, Israel lança esse ataque sob essa falsa justificativa e acredito que no primeiro momento não foi com o apoio dos Estados Unidos. Um poucos dias antes, já havia uma especulação, né, de que aconteceria esse ataque israelense há algumas semanas, mas poucos dias antes ele aconteceu, o Jerusalem Post, que é um jornal israelense, vazou que o Donald Trump teria dito aos israelenses que esse não era o momento, até porque poucos dias antes, 3 dias depois do ataque israelense, as delegações do Irã e dos Estados Unidos iriam se encontrar em Omã, justamente para discutir um novo acordo aos moldes daquele que foi trabalhado pelo Barack Obama e rompido pelo Donald Trump de forma unilateral em 2019. Bom, mas os israelenses atacaram. Eu acho que o Donald Trump ele ficou numa saia justa de como agir. Há uma divisão dentro dos Estados Unidos, não somente no seu grupo político mais próximo, como é o caso do vice-presidente, que foi contrário à resposta dos Estados Unidos a Israel, o Steve Bannon, o Marco Rubio, logo que o Israel atacou o Irã, o Marco Rubio correu para dizer que os Estados Unidos não tinham participado daquele ataque.
Então, por conta dessa divisão, uma divisão também na sociedade norte-americana, né, que as recentes pesquisas mostram tanto a queda de popularidade do Donald Trump quanto o não apoio de metade da população dos Estados Unidos à participação dos Estados Unidos numa guerra com o Irã. Então, ele teve que, ao mesmo tempo, com a pressão do lobby sionista, também na sociedade norte-americana, mas também com um desejo de dar uma resposta que eu acho que ela precisa, uma resposta que, na verdade, não queria chegar ao Irã, mas à China e à Rússia, né? Nesse processo dos Estados Unidos, de retomada da hegemonia dos Estados Unidos, no momento em que a hegemonia dos Estados Unidos está em crise ou, para alguns analistas, até mesmo em declínio, né? A gente vai assistir nos próximos anos uma transição hegemônica. Então, o Donald Trump ele age sob uma série, ele lança um ataque ao Irã, lidando com uma série de questões de ordem internacional e interna, e de repente o cessar-fogo aparece. Eu acho que muita gente foi pega de surpresa com esse cessar-fogo. Segundo o New York Times, até mesmo os funcionários da Casa Branca foram pegos de surpresa. No primeiro momento, a nota do Irã foi de que eles não teriam sido informados, né? Um cessar-fogo que também teria sido mediado com o Catar. A verdade é que eu acho que, apesar da bravata do Trump, ele disse que os Estados Unidos poderiam assassinar o Ayatollah Khamenei, né? E de que os Estados Unidos provocariam uma mudança de regime no Irã. Apesar dessa bravata, ele sabe das limitações dos Estados Unidos, tanto por ordem geopolítica, do que significa os Estados Unidos imersos nesse conflito, mas também das questões econômicas envolvidas, né? Principalmente em relação ao que seria o fechamento do Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo mundial. Então, esse cessar-fogo, eu acho que mostra, ao fim e ao cabo, uma vitória tática do Irã. Não é uma vitória estratégica, mas uma vitória tática. Afinal de contas, Israel e os Estados Unidos prometeram até uma mudança de regime do Irã e, de repente, estavam acordando um cessar-fogo. Então, será que eles não têm essa capacidade? E as questões militares, obviamente, envolvidas, né? Os israelenses, os cidadãos israelenses devem estar passando por um choque psicológico, porque há muitos anos não viram os estragos na sua infraestrutura, né? Em cidades importantes como Haifa e Tel Aviv. Sabe que às vezes eu acho até um pouco simplista, com certeza, mas que Trump persegue aspirações pessoais e já começa a discutir o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque já foi citado em algum momento isso, de que ele persegue o Prêmio Nobel da Paz. Desde que o Obama ganhou, ele quer ganhar então, também, né? Então, movido também por essas aspirações pessoais diante disso tudo. Atualizando, o Parlamento do Irã aprovou hoje parar a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão das Nações Unidas. A iniciativa foi uma resposta contra a omissão do órgão diante desses ataques de Israel e dos Estados Unidos contra instalações nucleares do país. O presidente do parlamento disse que a agência se recusou, inclusive, a condenar minimamente o ataque às instalações nucleares do Irã e colocou em jogo, claro, sua credibilidade internacional. A cooperação será suspensa até que haja garantias de segurança para as instalações iranianas. Diga, Laura. Eu acho que é importante a gente notar que o Irã teve perdas substanciais, quer dizer, reais. Comandante da Guarda Revolucionária, altos físicos nucleares que trabalhavam no programa nuclear iraniano. Quer dizer, houve ataques cirúrgicos movidos por Israel, que eu acho que não são de pequena monta, em primeiro lugar, pelo impacto direto que tem sobre o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, mas principalmente porque mostra que Israel teve, sim, a capacidade de fazer ataques, de saber onde estavam esses caras e pegar e alcançá-los dentro de casa enquanto dormiam. Ataques, assim, muito precisos, que sugerem o fato de que as estruturas de poder iranianas estão mesmo vazadas por espionagem, por uma série pelo Mossad, pela CIA, pelas redes sociais, né? Quer dizer, vamos lembrar que uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa guerra foi o apagão de toda a internet no Irã durante um período particularmente dramático do início das hostilidades. Então, quer dizer, eu tomaria um certo cuidado. Eu acho que o Irã reconhecer ou dizer que teve
as suas instalações nucleares gravemente afetadas. Eu acho que pode ser um reconhecimento de um fato, mas também pode ser um jogo de cena também, entendeu? Olha, o vilão não está mais aqui. As nossas instalações nucleares estão destruídas, portanto não há mais por que nos hostilizar. Então eu acho que todas essas versões, essa guerra de versões e tal, eu acho que não podem ocultar os fatos. Quer dizer, os fatos principais são: o Irã foi gravemente atingido. E, é claro, não foi uma guerra final, definitiva, mas foi uma demonstração de força dos Estados Unidos e de Israel muito poderosa, entendeu? Alcançando alvos muito estratégicos. Então, eu acho que a gente vai ter que ver os próximos desdobramentos e tal, disso tudo que está colocado. Acho que o Irã mostrou um poder de fogo ali para, enfim, jogar um senso de realidade na população israelense, ou seja, o domo de ferro não é impenetrável, assim, aquela coisa toda. Mas vamos lembrar, você tem o Netanyahu, que é um assassino, que quer ver sangue, é um fundamentalista da causa sionista, é um cara perigosíssimo, é um extremista, é um supremacista. O Trump é um extremista, é um supremacista. Então, os riscos que estão colocados para o mundo são gigantescos mesmo. Não há como pegar e a gente ficar feliz. Olha, não, está tudo bem, o Irã respondeu ao tudo. Não, o Irã sofreu muito. Sofreu em dados muito sensíveis, sofreu na sua infraestrutura nuclear, sofreu na sua capacidade de defesa, quando eles cortam as cabeças dos comandantes, dos principais comandantes militares. Então, e como você vê que esses caras não têm peias para pegar e matar, assassinar e tal, eu acho que a gente está longe de estar numa posição de tranquilidade, de alegria. Não, está tudo bem, o mundo vai bem. Não, o mundo não está nada bem, o mundo está à beira de um conflito de proporções muito maiores. Eu digo isso triste, entendeu? Porque a gente sabe que o que esses caras vão trazer é só mais fome, mais miséria, mais opressão, mais sangue, mas enfim, eu acho que a gente tem todas as possibilidades de esperar isso. Por quê? Porque isso, é um capitalismo putrefato, né? Sim. Quer dizer, é um capitalismo que sabe que ele só conseguirá se manter. Vocês viram a declaração do J.D. Vance falando sobre a doutrina Trump? A doutrina Trump, que eles estão agora querendo criar essa tal dessa doutrina Trump, é uma declaração de guerra ao mundo, entendeu? É o seguinte: os nossos interesses serão defendidos com força, com violência, com agressividade. Custe o que custar, e ponto, entendeu? Então, isso é a doutrina Trump. E o J.D. Vance pegou e explicou da maneira mais clara. Então, nós podemos esperar paz num contexto desse? Muito difícil, né? Muito difícil. Diga. Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer agora? Não, pode fazer agora, eu vou trazer o Tan depois. Professora, pegando essa informação que a Thali trouxe agora, aquilo que a Laura está falando e que você, né, mais nova do que eu, me permito, estava falando agora há pouco. O Irã saindo, né, dizendo, escuta aqui, parte da ONU que cuida de instalações nucleares, aqui vocês não entram mais, para além de algo ligado ao fato em si, né, Irã, Estados Unidos em guerra nesse momento, é mais um chute agressivo na ONU, dizendo, sai, você não serve para mais nada. E e essa imagem também que a gente está vendo agora também é outra. Esse cidadão aqui, Mark Rutten, acho que já fala o nome dele, ele é essa imagem é de agora há pouco. Ele é o chefe da OTAN hoje em dia, né? O relacionamento dele, explícito em palavras e mensagens que o próprio Trump mostrou, está alguma coisa entre o pornográfico e o escatológico, tá? Só para não entrar em detalhes. Em outras palavras, as instituições internacionais estão mais do que no chão. E a gente ouve muito, a começar pelo presidente Lula, elas precisam ser refeitas, elas precisam ser reposicionadas, elas precisam... Só que não vão, né? É isso que eu queria ouvir, se a senhora concorda com essa parte do só que não vão, né? Elas vão continuar cada vez mais irrelevantes.
Bom, primeiro, só para fazer um comentário em relação à fala da Laura, eu concordo integralmente que a gente está vivendo um momento muito tenso das relações internacionais, como a gente não via há muitos anos, né? Os focos de tensão, eles estão em vários tabuleiros geopolíticos. A gente tem a guerra da Ucrânia já caminhando para o seu quarto ano, né? Há tensões no Mar do Sul da China. A gente viu recentemente o mundo quase que com uma ameaça nuclear no conflito entre a Índia e o Paquistão. Israel faz o que quer em Gaza há quase 2 anos, com a comunidade internacional fazendo muito pouco ou quase nada, e os Estados Unidos elegendo uma figura muito contraditória em termos de administração do sistema internacional. Sublinho, em termos de administração do sistema internacional, a figura do Donald Trump é muito contraditória, porque ele está entre uma postura de isolacionismo dos Estados Unidos para retomar o poder, esse poder em declínio dos Estados Unidos, e encontrando obstáculos na retomada desse poder sem não fazer ações militares. O Donald Trump, ele foi eleito. Obviamente que a gente sabe que isso não é verdade, mas ele foi eleito defendendo a paz. Ele tem um debate dele com a Kamala Harris que ele fala: vocês podem não acreditar, mas eu sou a paz. Obviamente que ele não é nenhum pacifista e que ele não está defendendo a paz. A leitura que ele fez foi que os Estados Unidos precisam ser retirados desses conflitos, principalmente por um custo contábil. Na guerra da Ucrânia, ele deixa isso absolutamente claro, porque os Estados Unidos não querem bancar conflitos de outros países. É preciso se voltar para a economia interna dos Estados Unidos, colocar a China como adversário principal, se afastar desses tipos de intervenções onde os Estados Unidos gastam dinheiro e reconstruir a hegemonia reconstruir a indústria norte-americana, a economia norte-americana e retomar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, ele está, e para fazer isso, ele está indo de um lado para o outro, entre uma postura mais isolacionista e uma postura de intervenção, porque, obviamente, que ele não vai poder, dada a complexidade do sistema internacional, ele precisa lidar com as condições de terreno e não vai poder agir da forma que quer. E a falência está absolutamente clara quando ele disse que ia terminar a guerra da Ucrânia em 24 horas, depois em 100 dias, e hoje em dia eles não estão nem empenhados na mesa de negociações para acabar com a guerra da Ucrânia, justamente porque ele teve que lidar com uma Rússia que conseguia ditar os termos de um acordo e uma Europa insistindo na guerra. Então, tem essas complexidades e essas limitações. Agora, no caso, ainda assim, eu não discordo que o mundo está altamente tensionado e outros focos de conflito ainda podem surgir, mas no caso do Irã, eu não acho que tenha sido uma vitória estratégica do Irã. Eu volto a dizer, para mim é uma vitória tática diante de tudo que Israel e os Estados Unidos não somente prometeram, mas de tudo que eles têm a capacidade de fazer. O Irã sofreu muitas perdas, sim. Não há informações ainda precisas sobre como foi afetado o programa nuclear iraniano. Agora, com essa decisão do parlamento iraniano, eles não querem que a Agência Internacional de Inteligência, perdão, a Agência Internacional de Energia Atômica vá fazer as inspeções, que era o que o Rafael Grossi estava pedindo, e também porque isso está ligado ao próprio assassinato dos cientistas nucleares do Irã. Isso é informação vazada. E eles acreditam que, além da presença do Mossad dentro das forças de governo do Irã, né, por meio de espionagem, também a Agência Internacional de Energia Atômica vazou informações. E o Mossad, nesse sentido de atuar junto, né, internamente nesse país, ficou claro também no caso da explosão dos pagers no Líbano, né, que feriu mais de 2.000 civis. Então, assim, eles têm um poder muito grande, Israel tem um poder muito grande, os Estados Unidos têm um poder muito grande. Então, quando eu digo vitória tática, é nesse sentido, né? Esse poder, todas as promessas, pela primeira vez, desde pelo menos 7 de outubro de 2023, a gente está vendo um Estado dando alguma resposta, né? A não ser a resposta que a gente tinha por uso da força, a não ser a resposta que a gente tinha visto de uma forma muito tímida, primeiro pelo Hamas, obviamente, que está lá, e também pelos Hutis do Iêmen, que não são um Estado, não são uma força militar estatal. Então, assim, eu acho que isso também precisa ser considerado. Concordo plenamente, o mundo está muito, muito perigoso, mas eu acho que ainda assim há um elemento de mudança quando a gente vê que pela primeira vez, o 7 de outubro, para cá, um Estado conseguiu dar uma resposta pelo uso da força e mostrou que também tem capacidade de destruição. Claro, isso não significa que o Irã tem superioridade militar, e nem que a superioridade militar vai decidir uma guerra. As tensões continuam muito, é um cessar-fogo muito frágil. Em relação às instituições internacionais,
elas já não funcionam, na minha leitura, há um bom tempo. Né? A Organização das Nações Unidas, ela é uma instituição do pós-guerra, pós-Segunda Guerra, uma instituição da hegemonia norte-americana, foi criada à imagem e semelhança dos Estados Unidos. Né? E ela vai sofrendo uma perda de legitimidade, assim como também a hegemonia dos Estados Unidos vem sofrendo essa crise de liderança. Então, assim, o Conselho de Segurança tem se mostrado incapaz de resolver os grandes dramas de segurança internacional. A grande novidade também é que o novo presidente dos Estados Unidos nega essas instituições, não só as Nações Unidas, mas, por exemplo, uma das primeiras coisas que o Donald Trump fez foi se retirar da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, assim, ele nega essas instituições, apesar do problema óbvio delas. O Donald Trump, ele diz que que os Estados Unidos também não querem mais bancar. E eu não sei exatamente o que funcionaria num sistema internacional tão tensionado, né? Se a reforma ela seria suficiente para para eliminar as tensões. A verdade é que o mundo vive tensões desde quando, pelo menos, esse sistema moderno de estados lá, né, desde dos tratados de Westfália, ele foi inaugurado, ele vive esses momentos de tensão. Eu acho que neste momento a diplomacia deveria dar as cartas, mas a gente tem visto os canais diplomáticos cada vez mais escassos. Alguns países que falam abertamente em paz, como é o caso do Brasil, têm pouca capacidade de mediação, né? Vamos ser honestos. Né? O Brasil e a China, por exemplo, lançaram, mesmo como são países próximos à Rússia, lançaram uma iniciativa para terminar a guerra da Ucrânia, um acordo de paz, que não foi levado adiante, porque há boas intenções. Mas no momento em que a guerra, que a explosão, que há a explosão da violência, é realmente muito difícil, né, que os mediadores consigam ter um papel, mediadores secundários, como é o caso do Brasil, não como é o caso de países como os Estados Unidos, consigam ter realmente alguma voz. Então, assim, não somente pelas relações internacionais, mas pelo papel secundário de alguns países, é muito difícil a gente distensionar, nem sei se essa palavra existe, mas a gente distensionar as relações internacionais nesse momento. Seguinte, mais tarde aqui no Primeira Edição a gente vai voltar a falar sobre essa guerra, sobre o fim desse conflito e sobre a cúpula da OTAN, mas eu queria agora trazer com a Rose aqui e a Laura e o Edu a questão de Nova York, porque o que acontece é o seguinte, nessa terça-feira o partido... O mundo virou de cabeça para baixo. Então, o Partido Democrata realizou primárias para escolher o candidato que deve disputar a prefeitura de Nova York nas eleições de novembro. E daí você pode se perguntar, né, por que eu deveria me interessar por uma eleição numa cidade que nem fica aqui no Brasil? Da resposta é muito simples. O que está acontecendo ontem, que aconteceu ontem, está acontecendo em Nova York, já está sendo tratado como um marco político. Zohran Mamdani venceu Andrew Cuomo em uma disputa acirradíssima. Essa vitória surpreendeu muita gente, como era considerado favorito, o ex-governador do estado, apoiado por nomes de peso como a própria Hillary Clinton. Mamdani, de 33 anos, é deputado estadual, imigrante, nascido em Uganda, filho de pais indianos. Ele representa a ala socialista do Partido Democrata e conquistou apoio principalmente entre jovens e imigrantes, eleitores insatisfeitos com essas políticas de Donald Trump. Com uma campanha criativa baseada na justiça econômica ou social, Mamdani defende medidas como a taxação dos super ricos e a ampliação do acesso à moradia e a empregos dignos para as populações de baixa renda. A eleição definitiva para a Prefeitura de Nova York acontece em novembro e até lá Mamdani deve continuar a mobilizar as bases que o levaram a essa vitória, que é histórica, não, Rose? Queria que você comentasse para a gente. Ah, claro. E ela é histórica tanto do ponto de vista dele se opor radicalmente ao Donald Trump, mas até mesmo as alas mais hegemônicas do Partido Democrata, né? De ter um discurso mais radical dentro do próprio Partido Democrata. Porque o que a gente viu nas últimas eleições para a presidência dos Estados Unidos foi uma insatisfação também com a política dos democratas. Né? A gente não pode tirar isso de vista, que muitas pessoas deixaram de votar, de sair de casa para votar, porque também estavam insatisfeitos. Não é que o Donald Trump tenha aumentado de forma, né, grande a sua votação em termos de número de votos mesmo, mas porque uma parte do eleitorado dos Estados Unidos não saiu de casa para votar. Insatisfeitos também com a questão da Palestina, como o governo Biden conduziu a questão da Palestina. Então há também uma parte do eleitorado democrata que eu acho que esteja embarcando
através de respostas mais radicais para os problemas norte-americanos, né? Não radicais reacionárias, fascistas como a do Donald Trump. Então, assim, é realmente um episódio que a gente vai precisar acompanhar com atenção. É histórico mesmo, né? O perfil, não somente por ele ser um imigrante, mas justamente pelo tipo de retórica, de discurso político que ele tem. E é uma novidade dentro do Partido Democrata. Espero que cresça, porque o hegemonismo dentro do Partido Democrata são de figuras como a Hillary, o Joe Biden, né? A gente viu como o Bernie Sanders, que também tinha um discurso diferente, não conseguiu, não foi uma candidatura que foi levada adiante, mas eu acho que também há uma insatisfação, né, pela própria não reeleição do Biden no interior do partido, com relação a essa política morna, né, que não trouxe resultados econômicos e uma política externa muito ruim, né, que foi a do governo Joe Biden. Edu, Então, eu diga. tenho, assim, 11 de setembro de 2001, sabe qual era a notícia política do dia? Eu sei a sua rua só, que você contou ontem pra gente. Sabe qual era a notícia política do Diga. dia? Prévia de eleição em Nova York. Prévia democrata e republicana de eleição em Nova York. Era a notícia política daquele dia. Olha, vou jogar água um pouco. Claro, é uma notícia que tá... Eu tô jogando água Não, em então tudo. antes de você jogar Tá, água, então deixa... vai. Não, vai. só quero falar então uma coisa. fala bem. Não que eu vou falar mal, mas eu vou jogar Não, água. olha a carinha desse cara. Ele é muçulmano. Nascido em Uganda. Então, isso, cara, isso tem um simbolismo nesse momento que eu acho. Tudo bem, você pode joga água na fervura, mas tem um simbolismo Sim, incrível. nesse momento, né? Neste momento, Sim. entendeu? Que de demonização do Islã, do mundo árabe, do mundo. Este cara ser hoje o candidato, o mais forte candidato do Partido Democrata à prefeitura... Será o candidato? Acabou de ser eleito. Meu, é muito importante. Então Sim. pode jogar água na fervura. Tá, não, é que eu não com relação à eleição em Nova York, porque o prefeito de Nova York é negro. Nova York é uma cidade não só democrata, como qualquer grande cidade em qualquer lugar do mundo. É uma cidade progressista. Menos São Paulo, se né? bem que a nossa aqui foge um pouco à regra. Mas, enfim, e isso é lido nos Estados Unidos como eles contra nós, né? O último personagem que saiu um pouco disso fora tal e chegou a um resultado prático em termos de eleição americana foi o Obama, né? Que ele aparece, ele era de Chicago, era um negro que pode ser o primeiro negro presidente dos Estados Unidos e foi. Mas ele era muito, como a vida provou, ele era muito mais conservador do que a imagem inicial dele poderia mostrar. É isso que eu queria perguntar para a professora. Assim, não é uma resposta ao momento, pode até dar certo em Nova York, mas que quando você olha lá para o meio do Kentucky, que tem um monte de... Né, não o Kentucky em si, mas se você somar tudo isso aí, vai dar muito mais voto que Nova York e que Los Angeles. Não pode se tornar um retrato apenas de um momento? Obviamente tem as chances, né? Isso não significa uma mudança radical na política nem dos democratas e nem na política dos Estados Unidos como um todo. Mas como a Laura disse, concordo, é muito simbólico para o momento, principalmente pela política migratória do Donald Trump e pelos recentes protestos, com muita gente na rua nos Estados Unidos. Então tem um simbolismo, não deve ser deixado de lado, mas os Estados Unidos e a política hegemônica ela é amparada em muitas bases, muitos interesses internos, né? Há muitos fatores que envolvem a sustentação dos Estados Unidos como país mais poderoso do mundo, interesses econômicos, sobretudo. Então, para um presidente atuar seguindo a sua cartilha política também nesse tipo de sociedade, uma sociedade que possui bases militares ao redor do mundo, é muito difícil, né? Eu sempre digo, quando o Donald Trump foi eleito prometendo a paz mundial, eu falei, isso só é possível se houver uma revolução nos Estados Unidos e forem desmontadas as bases imperialistas dos Estados Unidos. Mudar radicalmente a concepção do Departamento de Estado, do Pentágono, sobre qual é o papel dos Estados Unidos no mundo, né? E o Barack Obama, ele é eleito pelo Partido Democrata, um partido que defendia a manutenção da hegemonia norte-americana e a manutenção dos Estados Unidos como a polícia do mundo, né? De um país interventor.
Então, há diferentes simbolismos, né? Do Obama, um negro, agora desse político que pode ser o prefeito de Nova York, perdão, que sumiu o nome dele, mas Sanders. há simbolismos, Stefano Mandela. cada coisa deve ser vista com a sua importância. Mas eu falo, ficou um pouco simplista falar isso, mas há realmente um estado profundo nos Estados Unidos, né? Há muitos interesses envolvidos e que eu volto a dizer, uma revolução poderia mudar as bases desse Estado e da sua hegemonia no sistema internacional. E o Barack Obama, apesar do simbolismo dele, ele estava, me parece que ele não tinha nenhuma leitura específica em relação a qual era o papel dos Estados Unidos no mundo, né? Tanto que o que o Barack Obama fez na Líbia precisa ser lembrado, eu acho que é um dos maiores símbolos do seu governo durante anos e anos. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos, enquanto não houver uma mudança radical na concepção de qual é o papel dos Estados Unidos no sistema internacional, né, e de que isso foi enfrentado de uma forma também radical, a gente não vai mudar muito esse tipo de política exterior. O Donald Trump, ele tentou fazer uma volta, mas para manter a hegemonia dos Estados Unidos. Mas nem isso ele está conseguindo, né? Ele fez esse ataque ao Irã, ele não conseguiu terminar a guerra da Ucrânia. Ele tem outra estratégia para manter a manutenção da hegemonia norte-americana, mas ele não abriu mão também de dizer que os Estados Unidos precisam ser o país mais poderoso do mundo. Ele só acha que isso deve ser feito através da força econômica, enfrentando os chineses. E os democratas têm uma leitura de que os Estados Unidos devem se manter esse país que tem hegemonia política nas organizações internacionais, um país que faz intervenções, um país que vende a ideia de defesa dos direitos humanos, da democracia, provoca mudanças de regime. Então, há diferentes perfis. Eu não me engano muito com essa diferença republicana e democrata. Internamente, há diferenças mais marcadas. Mas, do ponto de vista internacional, ambos querem manter a hegemonia dos Estados Unidos, uma hegemonia amparada numa base imperialista, né, de bases militares ao redor do mundo, que muitas vezes não tem nenhum efeito prático. Não está nem claro por que essas bases estão em determinados países, mas elas precisam estar ali para dizer, nós estamos posicionados militarmente em todo o globo. Rose Martins, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Vamos manter contato para você voltar mais vezes. Um beijo grande, até uma próxima. Eu que agradeço o convite, Thalita, Edu, Lauro, muito bom estar aqui com vocês, que a todos nos assistirem e até uma próxima. Até. Bom